E aí, pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bem, antes de dar início ao vídeo de hoje, eu não posso me esquecer de oferecer todos os créditos a Sandra Teplinsky, autora do livro que me inspirou para este vídeo, A Unção de Israel. Bem, pessoal, começamos agora um estudo que iremos dividir em duas partes para fazer uma relação entre eles. Tudo por causa do enorme significado desses dois estudos para o tempo do fim. Primeiro, vamos falar da extraordinária história contida no livro de Ruth. É isso mesmo, no livro de Ruth. Desde os meus tempos, pessoal, de menino, a história de Ruth exerceu um grande fascínio sobre mim. E quem é que não se admira, não se encanta com a história de Ruth? O que poderia ser mais lindo do que uma história de amor com um final feliz? Mas o seu significado vai muito além disso, pessoal. Quando completamos 40 anos de casados, eu e minha esposa tivemos o privilégio de estar nos Campos de Boaz, que foi o local em que Ruth foi recolher as espigas que caíam pelo caminho e conheceu Boaz, aquele com quem ela se casaria. Eu me lembro bem, pessoal, que quando cheguei a Belém, que hoje pertence à Jordânia, no local conhecido como Campos de Boaz, imaginem só o que é que estava acontecendo. Isso mesmo, um casamento. Pois é, ali dos campos de Boaz saiu o casamento de cuja descendência nasceria o rei Davi e o Messias de Israel. E hoje, acreditem, muitas pessoas querem se casar naquele mesmo local, onde aliás existe até uma igreja. Não é sem motivo que até hoje, cerca de pouco mais de 3.000 anos depois do que aconteceu com Ruth a Moabita, muitos convites de casamento trazem impresso as mais conhecidas palavras do seu livro, que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Bem, feita esta pequena introdução, não podemos deixar de lembrar que, claro, trata-se de um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Aliás, é por esse motivo que o livro de Ruth encontra-se inserido no meio de outros com os quais não guarda quase que nenhuma relação. Embora seja um livro com relato literal sobre um fato histórico, hoje vamos falar de uma coisa que a igreja tem deixado de abordar, e eu até entendo por quê. O livro de Ruth é um tipo do que acontecerá nos últimos tempos. É, portanto, um livro com conteúdo absolutamente profético, pessoal. Um livro com conteúdo profético. Então, vamos começar o nosso estudo? Vamos lá. E vamos começar do começo. A história começa com Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei. E também com Noemi, cujo nome significa agradável.
Eles dois têm 2 filhos, Malom e Quilion, que significam fraco, doente ou afligido. E Quilion, que significa definhado, mirrado. Eles vivem em Belém, a casa do pão, que embora esteja situada na Jordânia, na época era localizada em Judá. Mas Belém enfrenta uma séria crise de fome. E isso tem muito a ver com os nomes dos filhos: fracos, doentes, franzinos, definhados ou mirrados. Por causa da fome, eles se mudaram para Moabe. Nas Escrituras, a fome representa o juízo de Deus, e essa fome foi consequência da maneira como se vivia no tempo dos juízes. O livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. E veja como termina o livro de Juízes, no capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não poderia, pessoal, haver um lugar pior para Elimeleque e Noemi se mudarem. Moabe. E ainda mais, contrariando a Torá, seus 2 filhos se casaram com moabitas. Ruth e Orfa eram moabitas, e veja o que Deus tinha dito sobre os moabitas e amonitas. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor, porquanto não saíram com pão e água para receber-vos no caminho quando saíeis do Egito. Entretanto, Deus dirigiu os acontecimentos daquela família para indicar o nascimento do rei Davi e mais de 1000 anos depois, o nascimento também do Messias de Israel, bem como, de maneira profética, os fatos que ocorrerão antes do retorno do mesmo Messias de Israel no final dos tempos. Bem, vamos voltar à história. Malom e Quilion morreram. Lembram do significado do nome deles? Fraco, doente, afligido e definhado. E como consequência, Ruth e Orfa ficaram viúvas. Nesse momento, a sogra deles, Noemi, já era viúva. Elimeleque já tinha morrido antes mesmo dos seus 2 filhos. Em um certo momento de sua vida, Noemi ouve que a fome em Belém já tinha cessado e resolve voltar. Mas, para sua surpresa, aquelas que tinham sido suas noras, Ruth e Orfa, decidem acompanhá-la em sua volta a Belém. Mas ao final, Orfa decide ficar em Moabe e Ruth insiste em acompanhar Noemi, dizendo: porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Bem, talvez há muito tempo você tenha se perguntado: por que será que o livro de Ruth faz parte do cânon bíblico? Por que será que o livro de Ruth está na Bíblia? Eu vou te apresentar 2 motivos. Pode ser que haja mais. O primeiro é que tanto o rei Davi como Jesus descenderiam de Ruth a Moabita. Os moabitas se opuseram e continuam a se opor a Israel até os dias de hoje. O segundo motivo é que vamos desvendar o que sentido profético do que Ruth, uma gentia,
significará para Israel no tempo do fim, antes de se aproximar o retorno de Yeshua, Jesus. É isso mesmo. O livro de Ruth contém uma profecia que começa a se cumprir nos últimos dias. Portanto, Noemi personifica Israel e Ruth e Orfa simbolizam as nações e também a igreja, onde encontramos aqueles que querem e aqueles que não querem uma aproximação com Israel, como foi o caso delas. Ruth, que queria voltar, Orfa, que não quis voltar. Nos últimos dias, milhões dentre as nações e também na igreja se unirão ou não a Israel. Para continuar com Deus nos dias finais da história deste mundo, as nações tomarão decisões como Orfa e Ruth. Muitos como Orfa, que significa, sabe o quê? Nuca, darão as costas a Israel. Aliás, muitos já fazem isso hoje e outros se portarão como Ruth, que significa amiga, e em seu íntimo estarão dizendo a Israel: o teu Deus é o meu Deus. A profecia contida na história de Ruth encontra seu cumprimento em uma outra profecia que nós encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 8, verso 23. Vamos ler? Ouçam aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vocês viram a semelhança da atitude de Ruth e da profecia de Zacarias? Deus promete abençoar os que abençoam Israel, assim como abençoou Ruth, uma não judia, uma moabita, permitindo que de sua descendência viesse o rei Davi e o Messias prometido de Israel. Vejam as palavras de Deus a Abraão em Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Os cristãos que no espírito de Ruth se unem a Israel, reconhecem-no como o povo eleito de Deus. Não se consideram o Israel espiritual, como apregoa a falsa e enganosa teologia da substituição. Nesse século XXI, tem aumentado exponencialmente o número de cristãos que, como Ruth tem dito: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E também oram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitos cristãos também oram ao Deus de Israel. Que maravilha isso, pessoal. Eu quero concluir convidando você a se inscrever em nosso canal. Aliás, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe também este vídeo se porventura você gostou, e eu creio que sim. E então, fechando com chave de ouro, eu desejo para você um forte abraço e nos vemos em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.